Pois muito bem, então, como resposta aos diversos sistemas gnósticos, sobretudo aquele de Valentino, que era o sistema mais difundido na antiguidade, surgem diversos autores, dos quais o principal, sem dúvida nenhuma, é o grande Ireneu de Leão, onde ele vai defender a fé, defender a verdade da revelação, a verdade de Cristo, contra esses diversos sistemas, né? Então, a gente deve lembrar que ainda naquela época a igreja estava sob as perseguições imperiais. Não tinha uma organização centralizada, unificada. Então, era normal que diversos grupos gnósticos predominassem nas diversas assembleias cristãs, né? Não haviam igrejas, as reuniões, as celebrações eram feitas nas casas, que depois essas casas, como nós vimos, elas passam a ser propriedades da igreja, né? As domus ecclesiae, ou seja, as casas da igreja. Normalmente eram casas grandes que podiam acolher muitas pessoas, onde ali se realizavam, né, o batismo, a celebração da Eucaristia, etc. A igreja ainda não tinha essa facilidade de organização. E esses grupos gnósticos foram penetrando nessas comunidades cristãs. Então, mesmo nós vemos nos textos de Eusébio de Cesareia, mas também de Orígenes de Alexandria, que haviam comunidades onde havia naquela comunidade, né, a hierarquia, o bispo, mas às vezes na mesma comunidade havia um mestre gnóstico, né? Por exemplo, Eusébio de Cesareia fala que Alexandria, numa das comunidades que se reunia na casa de uma senhora rica, uma matrona rica alexandrina, ela acolhia na sua casa, nessas celebrações cristãs, um famoso mestre gnóstico antioqueno chamado Paulo Gnóstico, né? Que Orígenes também conheceu quando ele esteve ali em Alexandria, né? Orígenes frequentou aquela comunidade cristã alexandrina onde havia esse famoso mestre gnóstico chamado Paulo, né? Mas Eusébio de Cesareia nos diz que Orígenes, já desde muito cedo, ele não tomava parte nas orações junto com Paulo, né, porque não estava em comunhão, não concordava com as ideias de Paulo gnóstico. Então veja a dificuldade das comunidades daqueles 3 primeiros séculos, que se reuniam numa situação precária e, portanto, esses mestres iluminados, gnósticos, eles começavam a predominar em muitas dessas comunidades cristãs, né? E a dificuldade da hierarquia para trazer a paz. Então Ireneu de Leão vai argumentar, sobretudo através da tradição da igreja. A verdade de Cristo nós recebemos através da tradição da igreja, não através da iluminação de um mestre qualquer, mas nós recebemos através da tradição e da sucessão dos apóstolos. É através dos bispos, da hierarquia, da tradição apostólica, que nós recebemos a Cristo vivo e verdadeiro. Então, nós vemos, por exemplo, que o argumento da tradição vai ser importante para refutar esses diversos pensamentos gnósticos do passado e também de hoje, né? Hoje nós vivemos numa época neognóstica, onde se rejeitam ritos, se rejeitam sacramentos, se rejeitam toda a mediação da igreja, se rejeita a hierarquia sagrada, porque a pessoa quer ser autônoma, independente, ela quer encontrar salvação em si mesma, sem a necessidade da mediação de Cristo e da sua igreja, né? Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e Cristo é cabeça do corpo, que é a igreja. Portanto, ele continua santificando, continua salvando através da ação da sua igreja, né?
Então, Ireneu de Leão, ele vai argumentar contra os sistemas gnósticos no seu livro Contra as Heresias. Ele, Ireneu de Leão, ele é originário da Ásia Menor e ele nasceu por volta dos anos 130 e 140, né, depois de Cristo. Quando jovem, Ireneu conheceu Policarpo de Esmirna, como ele mesmo diz no Adversus Hereses, né, no livro Contra as Heresias, e também Eusébio de Cesareia, na História Eclesiástica, no livro V, assim o narra também, né, que ele Ireneu, portanto, discípulo de Policarpo de Esmirna. Embora sua cultura e a educação sejam asiáticas, Ireneu se transferiu, ele mudou para Lyon, na França, né, na antiga Gália, talvez sendo já sacerdote, sendo presbítero, quando ele chega a Lyon. No ano 177, ele acompanhou uma embaixada a Roma para impedir que o Papa Eleutério, né, que foi Papa entre os anos 175 e 189, condenasse apressadamente os montanistas. O montanismo também é uma heresia surgida no século II, através de um tal Montano, que ele se dizia a encarnação do Paráclito, a encarnação do Espírito Santo, né? Foi uma heresia pneumatológica dos primeiros séculos, né? Sobretudo do século II e século III. Os montanistas tinham muitos dons carismáticos, dons de línguas, de curas, dons de milagres, etc., né, de profecia, mas ele colocava a própria profecia por cima da profecia do Novo e do Antigo Testamento, né, dizendo que tudo aquilo havia acabado, havia agora surgido uma nova profecia, uma nova revelação através da obra e da doutrina de Montano, né? Então, num primeiro momento, a igreja não soube o que fazer com os montanistas. O mesmo Ireneu de Leão ficava na dúvida, porque os montanistas eram muito estritos, rigorosos na sua vida cristã, né? Eles queriam uma vida realmente de muita santidade, pureza. Então, em um primeiro momento, parecia um grupo ortodoxo, mas em pouco tempo a igreja se deu conta do erro dos montanistas, né, e já começou a condenar os ensinamentos de Montano e dos seus discípulos, né. Mas Ireneu também, num primeiro momento, ele fica na dúvida, vendo a vida ascética daqueles cristãos montanistas. E também Ireneu de Leão escreveu ao Papa Vítor, que foi Papa entre os anos 189 e 198, explicando os costumes asiáticos sobre a data e a celebração da Páscoa, né? O Papa Vítor, visto que havia muita migração de asiáticos na Itália e na França, o mesmo Ireneu de Leão migra da Ásia Menor para a Gália, para a França, atual França, eles tinham um costume diferente de celebrar a Páscoa, né? Então acontecia que os ocidentais ainda estavam na quaresma, né, fazendo jejum, enquanto aqueles migrantes, né, imigrantes asiáticos já estavam fazendo festas comemorando a Páscoa, né? Então dava problemas disciplinares nas diversas igrejas locais, né? Porque os asiáticos tinham costumes diferentes na data da celebração da Páscoa. O Papa Vítor quis impor para os asiáticos, sobretudo para o bispo de Éfeso, na Ásia Menor, que celebrasse a Páscoa na mesma data que a Igreja de Roma celebrasse, né? E ao final, quase o Papa Vítor
excomungou toda a Ásia Menor quase, né, esteve a ponto, graças também à ação de Ireneu de Leão, né, a intervenção de Ireneu de Leão, que foi explicar ao Papa Vítor os costumes asiáticos, dizendo que o próprio Policarpo e o próprio São João também teve esse costume, etc. Né? E assim o Papa Vítor ele volta atrás e não condena as igrejas asiáticas, permite essa tradição asiática. De Ireneu de Leão nós temos duas obras e algumas cartas que nós encontramos sobretudo, né, em textos de Eusébio de Cesareia, etc. Mas as duas obras principais que nos chegaram de Ireneu de Leão é o Adversus Hereses, né, o Contra as Heresias, também intitulado o Desmascaramento da Falsa Gnose, que é dividido em 5 livros. Então, o livro primeiro, ele faz uma exposição dos diversos sistemas gnósticos, sobretudo da gnose valentiniana, como nós vimos, né, na aula passada. No livro segundo, depois dessa exposição, ele faz a confutação dessas gnoses, dessas heresias. E no livro terceiro, ele demonstra a verdade da fé cristã através da canonicidade do Novo Testamento, né, dos livros do Novo Testamento, e da validade perene da tradição, sobretudo através da tradição e a sucessão dos bispos da Igreja e, sobretudo, da Igreja Romana. Ireneu de Leão vai exaltar a Igreja de Roma como sendo aquela que tem uma espécie de primado na verdade, na transmissão da verdade da fé. E, finalmente, no livro 4º e 5º, é também uma refutação do gnosticismo através da Sagrada Escritura. Diversas passagens da Escritura onde ele vai refutar as teses, as doutrinas gnósticas, né? Então, o primeiro livro é um livro expositivo, ele expõe o pensamento gnóstico. O livro segundo, ele desmascara, ele confuta essas falsas gnoses. Depois, o livro terceiro, quarto e quinto são mais construtivos, ele constrói a verdade, demonstrando a canonicidade do Novo Testamento. Nós podemos dizer aqui que no livro terceiro o argumento é sobretudo canônico e tradicional, ou seja, através do cânon das Escrituras e da tradição. Lembrando que o cânon das Escrituras provém da tradição, né? A Bíblia é fruto da tradição da Igreja, né? Não haveria Bíblia, ou pelo menos o Novo Testamento não existiria se não fosse a obra da tradição da Igreja, a pregação da Igreja, que colocou por escrito os livros do Novo Testamento. Então, também o Novo Testamento é fruto da tradição da Igreja. Então, o livro terceiro, o argumento tradicional, e o livro 4º e 5º, sobretudo, argumentos bíblicos para refutar o gnosticismo. Depois, uma outra obra que nós temos de Ireneu de Leão é a demonstração da pregação apostólica, que é uma espécie de compêndio de doutrina cristã de natureza catequética, uma espécie de catecismo da fé cristã. É um compêndio de doutrina cristã, diversos tópicos da fé cristã. E a teologia de Ireneu é muito rica, é muito cheia de nuances teológicos, mas aqui eu quero destacar esses 4 que nós vamos encontrar, que, digamos assim, que saltam à vista pela grandeza do seu ensinamento teológico, né, e filosófico. Então, a história é vista por Ireneu como história da salvação, história salutis.
Então, Deus intervém no mundo para resgatar o homem pecador. Então, a história é lida como história de salvação. Depois, um outro aspecto também do pensamento de Ireneu de Leão é a importância da salvação do homem em corpo e alma. Os gnósticos colocavam a salvação somente na alma, uma salvação pneumática espiritual. Ireneu vai insistir que Deus salva o homem todo, e todo o homem na sua corporeidade e também na sua alma, na sua espiritualidade. Corpo e alma são também objetos da salvação. E também é importante, a antropologia de Ireneu é baseada na doutrina, no pensamento sobre a carne. Portanto, o homem é, sobretudo, carne. Não é tanto espírito como os gnósticos queriam. O homem é, sobretudo, carne, né? Sobretudo, matéria. Então, homo igual a caro, a carne. Né? Também a carne do homem foi plasmada à imagem e semelhança de Deus. Né? Essa doutrina de Ireneu é interessante, porque depois ela vai quase desaparecer na igreja, que vê também a carne, a corporeidade do homem como imagem também e semelhança de Deus, porque vai predominar uma visão mais platônica, onde é a alma intelectual, racional do ser humano que é imagem e semelhança de Deus. Né? Essa teologia de Ireneu, ela tem sido recentemente recuperada, por exemplo, pela teologia do corpo e pelas catequeses sobre o amor humano de João Paulo II, né? Onde recupera também que Cristo encarnado é também essa imagem da nossa humanidade. Né? Cristo, ou seja, o Verbo, ele se fez carne. Portanto, também Cristo encarnado é espelho, é modelo para o ser humano, né? Na sua totalidade, em corpo e alma. E outra característica do pensamento de Ireneu é que a revelação é única. Não existem diversas revelações conforme os diversos mestres gnósticos, e cada um tem uma revelação privada e particular e dele próprio. Existe uma única revelação que vem através do Verbo encarnado. Essa única revelação é Cristo Jesus. Cristo é a palavra única pronunciada pelo Pai. Não existe outra palavra, né? Não existe outra revelação fora de Cristo Jesus. Porque ninguém conhece o Pai se o Filho não o revelar. Então ninguém tem acesso ao Pai. Tudo que nos foi dito sobre o Pai nos foi dito através da ação do Filho. Então, a revelação é única, e quem quiser conhecer o Pai deve, portanto, aderir ao Filho. É o único que nos dá acesso ao Pai. E aqui eu trago alguns textos para exemplificar essa doutrina de Ireneu de Leão. Ele vai dizer assim no livro 3º, no capítulo 2, sobre o ensinamento público da Igreja contra a doutrina secreta dos gnósticos. Quando, por outro lado, chamamos os gnósticos de volta à tradição que vem dos apóstolos, aquela que, graças à sucessão dos presbíteros, ou seja, dos bispos, do clero, etc., é preservada na Igreja, eles, os gnósticos, se opõem a esta tradição, afirmando que, sendo eles mais sábios, não só que os presbíteros, esses bispos, padres, diáconos, que são todos rudes, ignorantes, etc., mas eles são também
mais sábios que os apóstolos, pois foram eles que encontraram a verdade pura, porque os apóstolos misturaram as prescrições da lei com as palavras do Salvador. E não só os apóstolos, né, dizem os gnósticos, mas também o próprio Salvador pronunciou palavras ora do demiurgo, ora do intermediário, ora do poder supremo, enquanto eles, né, os gnósticos, conhecem o mistério secreto. Então vejam aqui, os gnósticos afirmam que o conhecimento deles é superior ao que ensinaram os apóstolos e é superior ao que ensinam esses presbíteros da igreja, né? A autoridade da igreja, porque o conhecimento deles é uma revelação, uma autoiluminação particular que eles tiveram, que supera tudo o que foi ensinado por Cristo, pelos apóstolos e agora pelos sucessores dos apóstolos, que são os bispos, os presbíteros e os diáconos, né? Então, eles têm um conhecimento superior, porque eles têm um conhecimento puro, uma gnose pura, um conhecimento totalmente privo da contaminação de elementos materiais. E continua Ireneu de Leão um pouco mais adiante. Assim, a tradição dos apóstolos, manifestada em todo o mundo, pode ser vista em cada igreja por todos aqueles que querem ver a verdade. E nós podemos enumerar os bispos estabelecidos pelos apóstolos nas igrejas e seus sucessores até nós. Então, mas como levaria demasiado tempo nesta obra para enumerar as sucessões de todas as igrejas, tomaremos a sucessão da muito grande e muito antiga igreja, conhecida por todos, a igreja fundada e estabelecida em Roma pelos dois gloriosos apóstolos Pedro e Paulo. Então, aqui nesse trecho, Ireneu está dizendo, bom, os gnósticos dizem que a verdade provém deles mesmos, da cabeça deles, dessa iluminação, dessa revelação gnóstica que eles têm, né? Mas eu quero demonstrar que não é assim. A verdade nos vem da tradição apostólica. E essa tradição não é secreta. Ela pode ser vista em cada igreja por todos aqueles que querem ver a verdade. Não é secreta. Está aí. Quem quiser, basta ir a uma igreja e escutar a pregação, né? De quem? Dos bispos estabelecidos pelos apóstolos nas igrejas e seus sucessores, sucessores dos apóstolos, até os nossos dias. Só que daí Ireneu ele vai dizer, bom, levaria muito tempo para eu ficar aqui narrando a sucessão dos bispos, desde os apóstolos até nós em todas as igrejas. Então eu vou mencionar para vocês uma só, a igreja principal, aquela que é conhecida por todos, a muito grande, ele diz aqui, né? Muito grande, muito antiga a igreja fundada e estabelecida em Roma pelos dois gloriosos apóstolos Pedro e Paulo, a igreja romana. E Ireneu vai dizer, devido à sua origem mais excelente, toda a igreja deve necessariamente concordar com esta igreja. Ou seja, todos os fiéis que vêm de todas as partes devem concordar, né, com essa igreja romana, pois nela a tradição que vem dos apóstolos sempre foi preservada para todos os povos, né? Vejam aqui, Ireneu reconhece na igreja de Roma uma missão especial dentro dessa tradição que vem dos apóstolos. E Ireneu reconhece que todas as igrejas particulares, todos os fiéis de todas as partes devem concordar com esta igreja, né? Devem estar em sintonia com a igreja que foi estabelecida em Roma pelos apóstolos Pedro e Paulo, porque ali a tradição, a verdade, está preservada para todos os povos.
Portanto, depois de fundar e edificar a igreja, os beatos apóstolos confiaram a Lino o serviço do episcopado. Então, o sucessor de Pedro e Paulo em Roma é Lino. Deste Lino, Paulo faz menção em suas cartas a Timóteo. A gente não sabe se é o mesmo Lino, pode ser que sim, mas para Ireneu se trata da mesma pessoa que menciona Paulo na carta a Timóteo. Ele foi sucedido por Anacleto. Alguns textos trazem a palavra simplesmente Cleto. Então é Pedro, Lino, Cleto. Depois dele, em terceiro lugar, os apóstolos, desde os apóstolos, Clemente recebeu o episcopado, São Clemente Romano. Então, Lino, Cleto, Clemente, é a sucessão dos bispos. E depois Ireneu ele continua dando a lista dos bispos até chegar à sua época. Em 12º lugar, a partir dos apóstolos, tem a função do episcopado o Papa Eleutério, que governou a Igreja de Roma entre os anos 175 e 189. Portanto, quando Ireneu escrevia o livro terceiro do Adversus Hereses, estava na cátedra de Pedro e Paulo o Papa Eleutério, que governou até o ano 189. Portanto, o livro terceiro não pode ter sido escrito além dessa data aqui. Com esta ordem e estas sucessões, chegou até nós a tradição que está na Igreja por intermédio dos apóstolos e da pregação da verdade. E esta é a prova mais completa de que uma e a mesma é a fé vivificante dos apóstolos que tem sido preservada e transmitida na verdade. Em outras palavras, portanto, a verdade não provém de uma revelação particular, secreta, esotérica, mas provém da pregação dos apóstolos, que se faz nas igrejas através da sucessão dos bispos e, sobretudo, da igreja que é reconhecida por todos, que é a igreja fundada por Pedro e Paulo, a igreja romana. Ela tem um caráter todo especial na transmissão da tradição, na transmissão da verdade da fé. Podemos fazer algumas reflexões para concluir essa aula sobre Ireneu de Leão. Então, a Igreja de Roma, pelos textos que nós vimos em Ireneu, tem a origem mais excelente que as outras igrejas, pelo fato de ser fundada no sangue dos apóstolos Pedro e Paulo. Tem uma origem mais excelente. Ireneu ele fala que é a mais antiga, a Igreja Romana, porque está fundada na autoridade de Pedro e Paulo. Em segundo lugar, nós podemos também refletir dizendo que o bispo de Roma ele herda a tradição apostólica e a pregação da verdade. Nós vemos aqui o indício do pastoreio universal do bispo de Roma, porque ele herda essa tradição, essa pregação da verdade. E podemos também chegar a uma consideração que a Igreja de Roma conserva de maneira especial a doutrina dos apóstolos, que é um indício, claro que Ireneu de Leão não diz com essas palavras, mas é um indício da doutrina da infalibilidade que vai se desenvolver ao longo dos séculos até os nossos dias. E as outras igrejas devem concordar com a fé proclamada pela Sé romana. E aqui também nós vemos um indício que vai se desenvolver depois na história do primado romano. Então vejam, com essa introdução que lhes fiz sobre Ireneu de Leão, eu acho que ficará mais fácil vocês lerem
a obra de Ireneu de Leão, né? Vale a pena, recomendo muito ler essa obra que é muito ampla, muito extensa, o Adversus Hereses, né? Contra as heresias, de Ireneu de Leão. Então, sem dúvida nenhuma, tendo em vista o sistema gnóstico, sobretudo o sistema valentiniano, depois tendo em vista a doutrina gnóstica em geral, conseguimos entender melhor o pensamento de Ireneu e por que ele insiste tanto na tradição apostólica, por que ele insiste tanto na sucessão dos bispos, porque ele insiste, né, na importância da Igreja Romana e também na canonicidade do Novo Testamento, nos textos considerados canônicos na Igreja, né? Porque os gnósticos eles se serviam também de outros evangelhos, né? De outros textos, onde eles veiculavam a própria doutrina gnóstica. Então, Ireneu de Leão chama os gnósticos de volta à fé bíblica, a fé dessa verdade quadriforme dos evangelhos, né? Então, desses 4 evangelhos, e através da pregação dos apóstolos, nós recebemos a verdade de Cristo, a verdade da nossa fé.